E agora, a gente entra numa questão das mais importantes. Os alvos do BC autônomo. Tem alguma coisa errada em curso no Banco Central, tanto é que tem uma apuração interna, e é preciso ver o que fazer para que não aconteça de novo. Porque desde já tem uma questão. Se tinha um diretor do Banco Central que fez o que a PF está dizendo que ele fez, e que atuou do modo como a PF disse que ele atuou, cabe uma pergunta: o que fazer para que não aconteça mais? Essa é uma questão relevantíssima. Séria. Vamos lá. Reinaldo, houve mandado de busca e apreensão contra um ex-diretor do Banco Central e um servidor da instituição. O ex-diretor é Paulo Sérgio Neves de Souza. O servidor é Beline Santana. Souza comandou a diretoria de fiscalização do BC de 2019 a 2023, durante a presidência de Roberto Campos Neto. Foi ele que assinou a autorização da compra do Banco Master por Vorcaro, que o rebatizou, de Máximo por Vorcaro, que o rebatizou de Master, portanto. Mendonça escreve em seu despacho: mesmo sendo servidor do Bacen, Banco Central, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado / consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último. O banqueiro teria dado até sugestões sobre como ele deveria se comportar em reuniões com Campos Neto. Olha aqui. Só que aí está ao contrário, tá errado a informação que está aí. Na verdade, o Vorcaro teria... o diretor do Banco Central teria dado sugestões a Vorcaro: olha, em reunião com Campos Neto, você se comporta desse modo e tal. Deixa eu dizer uma coisa importante, né? Como é que funciona a rotina do Banco Central nesses casos? Porque se um diretor importante como esse pode ter essa relação e facilita as coisas para o banqueiro e toma providências, porque tudo isso parte do princípio de que esse funcionário, esse diretor e esse outro funcionário cometeram crimes. E crimes sérios. O fundo garantidor, considerando o que se fez até agora com os bancos, tem coisa aí da ordem de 51 bilhões até agora. E o Banco Central é um Banco Central autônomo. Autonomia essa votada em lei. Os diretores são primeiramente indicados pelo presidente da República e depois são submetidos ao Senado. Tirar um diretor de lá é uma dificuldade gigantesca. Precisou tudo isso para que acontecesse? Eu tenho levantado essa questão aqui faz tempo. E não se trata de querer voltar as baterias para o Banco Central, não é isso. Mas ocorre, o Arthur, ocorre, o Lucas, que as regras que permitiram que se chegasse a isso, com todas essas irregularidades que estão apontadas aí, são as mesmas. Alguém aí apostaria o braço direito ou esquerdo, se for canhoto, que não está acontecendo agora de novo? Não, eu não sei de nada, hein? Não sei de nada. Não sei de irregularidade nenhuma. Não estou aqui sugerindo que existam irregularidades que eu conheço. Em absoluto. Não mesmo. Mas acontece que o diretor do Banco Central estava lá. O Haddad já deu uma entrevista uma vez, a gente até publicou o trecho aqui, né, em que o Haddad dizia: olha, foi a partir do Galípolo na presidência que se tomaram, então, as providências.
Restava um pouco a sugestão de que, bem, vejam vocês, não fosse o Galípolo, isso não teria acontecido. Mas então a gente tem um Banco Central que depende com tanta... de maneira tão definitiva de disposições subjetivas, isto é, da disposição de um diretor, de um presidente, de tomar providência. E eu chego à conclusão de que é preciso, e com urgência, mudar as regras de vigência dessa autonomia. Não estou querendo acabar com a autonomia. Em absoluto. Deixa lá, é autônomo, é autônomo. Segue autônomo. Não estou querendo acabar com ela. Agora, queridos, se a gente tem de esperar o escândalo ganhar essa dimensão para que um ente autônomo possa atuar, e se isso depende, sei lá, da moralidade pessoal de um diretor, então nós não estamos bem. Faz sentido o que eu estou falando? Quer dizer, se fosse o Galípolo não tivesse atento também... Porque, veja só, se depende tanto de um presidente do Banco Central tomar providências, eu posso... Todas as ilações são possíveis. Desde um não tomou providência porque é um laxista, um relaxado, não se deu conta, ou é incompetente, ou sei lá o quê, até um outro que fala, não, eu não gosto desse cara, vou lá tomar providência. Nós podemos ter autoridade monetária sujeita a esse negócio. Não estou lançando suspeito sobre ninguém. Tem um monte de gente aí querendo chamar o Campos Neto para o troço. Olha aí, o Campos Neto... Não sei de absolutamente nada do Campos Neto. Eu tinha discordância sobre a política dele de juros, mas não sei no campo moral nada que o desabone. Se houver, que venha público, que as pessoas falem. Né? Mas não vejo que ele pudesse ter nenhum interesse em fazer a coisa degringolar. E aí, se tem um diretor que trocava mensagens, quando a gente lê os detalhes ali, até ganhou um guia para Disney, teria um guia para Disney, viajou para Disney, ganhou um guia, teria tido um guia. Né? Relações pessoais, dicas para Vorcaro, olha, quando você se encontrar com o Roberto Campos Neto, então você fala isso. Algumas dicas até sobre o mercado. Toda investigação fala de dicas que seriam criminosas. Né? Lembrando que conversas nesse ambiente, né? Conversas nesse ambiente são muito frequentes. Gente do Banco Central, conversa com o banqueiro, conversa com não sei o que e tal. Há, obviamente, a conversa que é criminosa e a conversa que não é criminosa. Agora, que as coisas não estão bem como estão, isso é por definição. Por definição. Que as coisas não podem continuar assim, não podem continuar assim. Algo tem de ser feito. E acho que tem de ser feito rapidamente. E acho que tem de ser feito agora, para instruir as pessoas com rapidez. Dizer assim, olha, o Banco Central, depois de tudo isso que se viu, resolveu tomar a decisão e... Então, por exemplo, esse diretor do Banco Central, ele tomava decisões, vamos dizer, monocráticas? Decisões monocráticas no Banco Central
Parece-me que essas decisões monocráticas não são uma boa ideia. Qualquer sistema que dependa apenas da moralidade de um ou da imoralidade desse um não pode ser considerado um bom sistema. É preciso que a gente considere isso com absoluta clareza. Não adianta fazer de conta que esse assunto não está colocado. Ele está colocado. PGR havia pedido mais tempo para decidir sobre ações. Estou vendo alguns ataques boçais ao Gonê e eu quero fazer algumas considerações aqui. Vamos lá. Procuradoria-Geral da República foi informada no último dia 27 de fevereiro sobre o pedido da Polícia Federal para a operação que aconteceu nesta quarta contra Daniel Vorcaro e os demais já citados. Após 72 horas de análise, o órgão pediu maior prazo para se manifestar. Nesta terça, a PGR disse ao ministro Alexandre Mendonça que o prazo exíguo contado em horas, cogitado para a manifestação do Ministério Público, é de impossível atendimento. Eu acho que você falou ministro Alexandre Mendonça, mas acho, não sei. Eu pelo menos ouvi Alexandre Mendonça. André Mendonça, corrigido. Vejam só. E aí o Mendonça respondeu, que eu saiba são mais de 2.000 páginas, escreveu Mendonça, lamentou a posição da Procuradoria porque as evidências dos ilícitos e a urgência para a adoção das medidas requeridas estão fartamente reveladas na representação da Polícia Federal e no curso dessa decisão. Porque se está diante da concreta possibilidade de se prevenir possíveis condutas, de se prevenirem, né, ministro? Possíveis condutas ilícitas contra a integridade física e moral de cidadãos comuns, de jornalistas e até mesmo de autoridades públicas. Que se saiba do que veio a público, a ameaça era a ameaça. Se falava claramente em atacar o Lauro Jardim, não sei se há outros, vamos ver. Porque há indicativos de ter havido acesso indevido, aí sim, dos sistemas sigilosos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais como a Interpol. Explicando. Porque o Paulo Gonê não atentou para a coisa. Insisto, é preciso ver o que é. Dá uma porrada nesse cara aí que você comenta em algum ambiente privado e se existe alguma evidência de que se tentou cometer. 2. Essas coisas todas têm contemporaneidade, porque o artigo 312 do Código de Processo Penal exige contemporaneidade, tem que ser uma coisa de agora, para que em nome da ordem pública se mande prender alguém, que é a medida mais gravosa que tem. Creio que o Procurador-Geral da República, não falei com ele, não sei, não me diria ainda que tivesse falado, que o procurador não teve nem tempo de avaliar, dado o tamanho da coisa toda, não teve nem tempo de avaliar se houve essa contemporaneidade ou não, né? Se isso era coisa de agora ou não, se houve alguma medida para execução desses crimes de que se falava ali ou não. Pode ser por isso, não sei. A decisão do procurador também é uma decisão sigilosa. E sendo o Gonê quem é, a dele realmente fica sigilosa. Né? Então não dá para saber. Vamos aguardar em algum momento, né? Saberemos por quê. Agora, atacar a honra do procurador por princípio, aí não, porque não existe nenhuma base objetiva para isso. Né? É preciso também, às vezes, ter um pouco de limite nas coisas.